Ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas, jamais para a sua misericórdia ou gratidão. Julgamento, se precisar pedir ajuda a um aliado, não se preocupe em lembrar a ele a sua assistência e boas ações no passado. Ele encontrará um meio de ignorar você. Em vez disso, revele algo na sua solicitação, ou na sua aliança com ele, que o vá beneficiar e exagere na ênfase. Ele reagirá entusiasmado se vir que pode lucrar alguma coisa com isso. A lei transgredida no início do século XIV. Um jovem chamado Castrúcio Castracani passou de soldado comum a senhor da grande cidade de Lucca, na Itália. Uma das famílias mais poderosas da cidade, os Pódio, tinha sido o instrumento da sua ascensão. Mas, depois que ele assumiu o poder, começou a achar que ele a havia esquecido. A ambição foi mais forte que o seu sentimento de gratidão. Em 1325, enquanto Castrúcio estava longe enfrentando a principal rival de Lucca, Florença, os Pódio conspiraram com outras famílias nobres da cidade para se livrar deste príncipe incômodo e ambicioso. O camponês e a macieira. Um camponês tinha no seu jardim uma macieira que não dava frutos. Servia apenas de poleiro para pardais e gafanhotos. Ele resolveu cortá-la fora e, pegando seu machado, golpeou firme as suas raízes. Os gafanhotos e os pardais lhe imploraram para não cortar a árvore que lhe servia de abrigo, que a poupasse, e eles cantariam para ele e alegrariam seu trabalho. O camponês não deu atenção ao pedido e desfechou sobre a árvore o segundo e o terceiro golpes com o machado. Atingindo o oco da árvore, ele encontrou uma colmeia cheia de mel. Provando o favo, jogou fora o machado e, olhando a árvore como sendo sagrada, cuidou muito bem dela. Só o egoísmo comove alguns homens. Fábula sopo século biase. Armando uma rebelião, os conspiradores Atacarame assassinaram o governador que Castrúcio tinha deixado no seu lugar para administrar a cidade. Estouraram motins e os defensores de Castrúcio e os dos Pódios estavam em vias de lutar uns contra os outros. No auge da tensão, entretanto, Stefano de Pódio, o membro mais velho da família, interveio e fez ambos os lados baixarem as armas. Homem pacífico, Stefano não participara da conspiração. Tinha dito à família que aquilo terminaria numa inútil carnificina. Agora ele insistia em interceder em nome da família e convencer Castrúcio a ouvir suas queixas e satisfazer as suas exigências. Stefano era o mais velho e mais sábio do clã, e sua família concordou em confiar mais na diplomacia dele do que nas suas armas. Quando a notícia da rebelião alcançou Castrúcio, ele voltou correndo para Lucca. Ao chegar, entretanto, a luta tinha cessado por intermédio de Stefano, e ele ficou surpreso com a calma e a paz da cidade. Stefano de Pódio tinha imaginado que Castrúcio lhe agradeceria por sua participação em sufocar a rebelião. Por isso foi fazer uma visita ao príncipe. Explicou como tinha conseguido a paz, depois implorou a misericórdia de Castrúcio. Disse que os rebeldes da sua família eram jovens e impetuosos, com sede de poder, mas inexperientes. Lembrou a generosidade da sua família com Castrúcio no passado. Por todas essas razões, disse ele, o grande príncipe devia perdoar aos Pódio e ouvir suas queixas. Isto, ele disse, era a única coisa justa a fazer, visto que a família tinha de bom grado depôs suas armas e sempre o apoiara. Castruccio ouviu paciente. Não parecia nem um pouco zangado ou ressentido. Pelo contrário, disse a Stefano que ficasse tranquilo porque a justiça prevaleceria. Ele pediu que trouxesse toda a sua família ao palácio para conversarem sobre suas queixas e chegarem a um acordo. Ao se despedirem, Castrúcio disse que agradecia a Deus pela oportunidade que lhe deram de mostrar sua clemência e bondade. Naquela noite, a família Pódio inteira foi ao palácio. Castrúcio imediatamente mandou-os prender e em poucos dias foram todos executados, inclusive Stefano. Os homens, na sua maioria, são tão subjetivos que nada realmente os interessa, a não ser eles mesmos. Pensam sempre no seu próprio caso, assim que é feita uma observação, e toda a sua atenção é monopolizada e absorvida a menor referência casual, a qualquer coisa que os afete pessoalmente, por mais remota que seja. Arthur Schopenhauer, 1788-1860. Interpretação Stefano de Pódio é a personificação de todos aqueles que acreditam que a justiça e a nobreza da sua causa prevalecerão. Sem dúvida, apelos à justiça e à gratidão ocasionalmente tiveram êxito no passado, com mais frequência,
porém suas consequências foram medonhas, em especial nas negociações com os Castrúcio da vida. Stefano sabia que o príncipe tinha subido ao poder pela traição e crueldade. Era um homem, afinal de contas, que tinha mandado matar um amigo íntimo e dedicado. Quando disseram a Castrúcio que tinha sido uma coisa terrível matar um velho amigo, ele respondeu que não tinha executado um velho amigo, mas sim um novo inimigo. Um homem como Castrúcio só conhece a força e o egoísmo. Quando a rebelião começou, terminá-la e se colocar à sua mercê foi a atitude mais perigosa possível. Entretanto, mesmo depois de cometer aquele erro fatal, Stefano de Poggio ainda tinha opções. Poderia ter oferecido dinheiro a Castrúcio, poderia ter feito promessas para o futuro. Poderia ter mostrado que os Poggio continuariam contribuindo para o poder de Castrúcio. A sua influência sobre as famílias mais importantes de Roma, por exemplo, e o grande casamento que poderiam ter intermediado. Mas Stefano foi falar do passado e de dívidas que não acarretavam obrigações. Não só um homem não é obrigado a ser grato, como a gratidão quase sempre é uma carga terrível da qual ele tem prazer em se descartar. E neste caso, Castrúcio se livrou das suas obrigações para com os Poggio, eliminando-os. A lei observada em 433 a.C., pouco antes da Guerra do Peloponeso, a ilha de Corcira e a cidade-estado grega de Corinto estavam na iminência de um conflito. Ambas as partes enviaram embaixadores a Atenas para tentar conquistar os atenienses para o seu lado. Havia muita coisa em jogo, pois quem Atenas apoiasse certamente venceria. E quem vencesse a guerra, sem dúvida, não teria misericórdia do derrotado. Corcira falou primeiro. Seu embaixador começou reconhecendo que a ilha jamais havia ajudado os atenienses antes e que, de fato, se aliara aos inimigos de Atenas. Não havia laços de amizade ou gratidão entre Corcira e Atenas. Sim, o embaixador admitiu, viera a Atenas porque estava com medo e preocupado com a segurança de Corcira. A única coisa que tinha para oferecer era uma aliança de interesses mútuos. Corcira tinha uma armada que só a de Atenas superava em força e tamanho. Uma aliança entre os dois estados criaria uma força formidável, capaz de intimidar o estado rival de Esparta. Isso, infelizmente, era tudo que Corcira tinha a oferecer. O representante de Corinto fez então um brilhante e apaixonado discurso, em nítido contraste com a seca e pálida abordagem do Corcírio. Ele falou de tudo que Corinto tinha feito por Atenas no passado. Perguntou o que os outros aliados achariam se os atenienses preferissem fazer um acordo com o antigo inimigo em vez do amigo atual, que tinha servido lealmente aos interesses de Atenas. Talvez esses aliados rompessem seus acordos com Atenas, se vissem desvalorizada a sua lealdade. Ele se referiu à lei helênica e à necessidade de recompensar Corinto por todas as suas boas ações. Finalmente, relacionou os muitos serviços que a sua cidade prestara a Atenas e a importância de mostrar gratidão aos amigos. Depois do discurso, os atenienses debateram a questão em assembleia. Na segunda rodada, votaram em peso a favor da aliança com Corcira e abandonaram Corinto. Interpretação: a história associa os atenienses à nobreza, mas eles foram os grandes realistas da Grécia clássica. Com eles, toda a retórica, todos os apelos emocionais do mundo não se comparavam a um bom argumento pragmático, especialmente se contribuísse para aumentar o seu poder. O que o embaixador de Corinto não percebeu foi que as suas referências à generosidade passada de Corinto só fez irritar os atenienses, ao pedir sutilmente que se sentissem culpados e devedores. Os atenienses estavam pouco se importando com favores passados e sentimentos de amizade. Ao mesmo tempo, sabiam que, se os outros aliados achassem que estavam sendo ingratos abandonando Corinto, continuaria sendo improvável que essas cidades-estados rompessem seus vínculos com Atenas, o maior poder na Grécia. Atenas governava o seu império pela força e simplesmente forçaria qualquer aliado rebelde a voltar para o seu canto. Quando as pessoas escolhem entre falar do passado e falar do futuro, a pessoa pragmática sempre opta pelo futuro e esquece o passado. Como os corsírios perceberam, é sempre melhor falar pragmaticamente com uma pessoa pragmática. E afinal, as pessoas, na sua maioria, são pragmáticas, raramente agem contrariando seus próprios interesses. A regra sempre foi que os fracos devem se submeter aos fortes.
E além disso, nos consideramos merecedores do nosso poder. Até o presente momento vocês também pensavam assim. Mas agora, depois de avaliar os seus próprios interesses, começam a falar em termos do que é certo e do que é errado. Considerações desse tipo jamais desviaram as pessoas das oportunidades de engrandecimento oferecidas pela força superior. Representante ateniense a Esparta, citado em A Guerra do Peloponeso de Tucídides, 465-395 a.C. As chaves do poder. Na sua busca de poder, você vai se encontrar constantemente na posição de ter que pedir ajuda aos mais poderosos. Pedir ajuda é uma arte que depende da sua capacidade para compreender a pessoa com quem está lidando, e não confundir o que você precisa com as necessidades dela. As pessoas, na sua maioria, não conseguem isso, porque estão totalmente presas aos seus próprios desejos e necessidades. Elas começam supondo que as pessoas com quem estão lidando têm um interesse altruísta em ajudá-las. Falam como se as suas necessidades tivessem alguma importância para essas pessoas, que provavelmente não estão dando a mínima. Às vezes elas se referem a questões maiores, uma grande causa ou emoções grandiosas como amor e gratidão. Preferem o quadro geral, quando as simples realidades cotidianas seriam muito mais atraentes. O que elas não percebem é que até a pessoa mais poderosa está presa ao seu próprio conjunto de necessidades. E que se você não acenar para o seu egoísmo, ela simplesmente o verá como alguém desesperado, ou, na melhor das hipóteses, uma perda de tempo. No século XVI, os missionários portugueses tentaram durante anos converter o povo do Japão ao catolicismo. Enquanto ao mesmo tempo Portugal mantinha um monopólio comercial entre Japão e Europa. Embora os missionários tivessem algum êxito, nunca foram longe com a elite governante. No início do século XVII, de fato, o seu proselitismo ofendera o imperador japonês Ieyasu. Quando os holandeses começaram a chegar em grande número, Ieyasu respirou aliviado. Ele precisava do conhecimento dos europeus sobre armas e navegação. E esses europeus não estavam nem um pouco preocupados em divulgar religião. Os holandeses só queriam fazer negócio. Ieyasu providenciou logo a expulsão dos portugueses. A partir de então, só quis saber de tratar de negócios com os práticos holandeses. Japão e Holanda são culturas muito diferentes, mas as duas têm a mesma eterna e universal preocupação, o próprio interesse. Cada pessoa com quem você lida é como se fosse uma outra cultura, uma terra estranha com um passado que nada tem a ver com o seu. No entanto, é possível desfazer as diferenças entre dois, apelando para o egoísmo do outro. Não seja sutil, você tem um conhecimento valioso para dividir. Você vai encher os cofres dele de ouro. Você tornará sua vida mais longa e feliz. Esta é uma linguagem que todos nós falamos e compreendemos. Um passo essencial nesse processo é compreender a psicologia do outro. Ele é vaidoso, está preocupado com a sua reputação ou posição social, tem inimigos que você poderia ajudar a vencer. A sua motivação é apenas o dinheiro e o poder. Quando os mongóis invadiram a China, no século XII, eles ameaçavam apagar uma cultura próspera com mais de 2000 anos. Seu líder, Genghis Khan, não via nada na China a não ser um país sem pastos para seus cavalos, e decidiu destruir tudo. Arrasar todas as suas cidades, pois era melhor exterminar os chineses e deixar a grama crescer. Não foi um soldado, um general ou um rei quem salvou os chineses da devastação, mas um homem chamado Yelu Chuchuzai. Ele mesmo um estrangeiro, Chuchuzai, aprendera a valorizar a superioridade da cultura chinesa. Conseguiu se fazer conselheiro de confiança de Genghis Khan e o convenceu de que conseguiria colher muitas riquezas naquele lugar-se. Em vez de destruí-lo, simplesmente obrigasse todos os que viviam ali a lhe pagar impostos. Khan viu sabedoria nisso e seguiu o conselho de Chuchuzai. Quando Khan tomou a cidade de Kaifeng, depois de um demorado cerco, e decidiu massacrar seus habitantes, Chuchuzai lhe disse que os melhores artesãos e engenheiros da China tinham fugido para Kaifeng e que seria melhor aproveitá-los. Kaifeng foi poupada. Nunca antes Genghis Khan tinha se mostrado tão clemente, mas não foi realmente a clemência o que salvou Kaifeng. Chuchuzai conhecia bem Genghis Khan. Ele era um camponês bárbaro que não ligava para a cultura, ou na verdade para nada que não fosse guerra e resultados práticos.
Shutsai apelou para o único sentimento que funcionava com um homem desse tipo: a ganância. O egoísmo é a alavanca que move as pessoas. Se conseguir que elas vejam que você pode, de alguma forma, satisfazer as suas necessidades ou favorecer a sua causa, a resistência aos seus pedidos de ajuda desaparece como que por um passe de mágica. A cada etapa no caminho da conquista do poder, você deve procurar sempre ver o que passa pela cabeça da outra pessoa. Quais são as necessidades e interesses dela para afastar a cortina dos seus próprios sentimentos que obscurecem a verdade. Domine esta arte e não haverá limites para você. Imagem, a corda que une. A corda da misericórdia e da gratidão está puída e se romperá o primeiro choque. Não jogue esta corda salva-vidas. A corda do egoísmo mútuo é tecida com muitas fibras e não se parte facilmente. Vai lhe servir por muitos anos. Autoridade. A maneira mais rápida e eficaz de fazer fortuna é deixar as pessoas verem claramente que é do interesse delas promover o seu. O inverso, há pessoas que consideram o apelo ao seu egoísmo como uma atitude feia e ignóbil. Elas, na verdade, preferem poder exercitar a caridade, a misericórdia e a justiça, que é a sua maneira de se sentirem superiores a você. Quando você lhes implora ajuda, está enfatizando o poder e a posição delas. Elas são fortes o bastante para não precisarem nada de você, exceto a chance de se sentirem superiores. É este o vinho que as embriaga. Estão morrendo de vontade de patrocinar o seu projeto, apresentar você a pessoas poderosas, desde, é claro, que tudo isso seja feito em público e por uma boa causa. Nem todos, portanto, podem ser abordados usando o egoísmo cínico. Algumas pessoas ficarão desconcertadas porque não querem parecer motivadas por essas coisas. Elas querem uma oportunidade para exibir o seu bom coração. Não seja tímido. Dê a elas essa oportunidade. Não é que você esteja abusando da sua boa fé pedindo ajuda. Elas realmente sentem prazer em dar e serem vistas dando. Você deve saber diferenciar as pessoas poderosas e descobrir quais são os seus motivos e necessidades básicas. Se elas transpiram ganância, não apele para a sua caridade. Se elas querem parecer nobres e caridosas, não apele para a sua ganância.